Esse dedo bonito que você vê aí na imagem apresenta um quadro inflamatório. Você não consegue perceber que nessa região avermelhada o dedo está aquecido, ele está com uma febre localizada, que é uma das respostas da inflamação. Você consegue ver o vermelhidão, que também é consequência disso, e o inchaço. Tá? Vamos entender como é que funciona esse processo, que é um processo de defesa do nosso organismo. Iniciar um processo inflamatório começa com uma lesão que introduz bactérias abaixo da epiderme, na derme, ou uma lesão maior. As bactérias entram no corpo, entram em contato com os tecidos abaixo da epiderme. Os macrófagos que já estão presentes no local começam a identificar essas bactérias como proteínas invasoras e a fagocitar essas bactérias. Numa quantidade pequena, eles dão conta, destroem as bactérias, acaba por aí o processo. Mas se for uma quantidade muito grande, entra uma segunda linha de glóbulos brancos, os monócitos, que vêm pelo sangue e, sinalizados pelos macrófagos através de substâncias químicas, vêm pelo sangue, atravessam a parede do capilar, aquela tal da diapedese, para aumentar a defesa no local. Os macrófagos, os monócitos, começam a liberar a histamina, que é um vasodilatador. Tá? Nós já vamos entender como é que esse processo funciona. E as plaquetas também, que atravessam a parede do capilar por aumentar a capilaridade, aumentar o calibre do vaso, vão participar do processo de contenção e proteção que a inflamação promove. A histamina é um vasodilatador. O que isso promove? A dilatação dos capilares aumenta a permeabilidade. Então, o fluido do sangue, o líquido, o plasma, extravasa para a região que está sendo atacada pelas bactérias. Ao mesmo tempo, facilita a saída dos glóbulos brancos, os monócitos, e das plaquetas. Como aumenta o capilar, aumenta também o fluxo circulatório no local, o que provoca uma vermelhidão local. E a saída desse líquido para a região do tecido em volta provoca um inchaço. E esse aumento circulatório provoca uma febre local, um aumento de temperatura. Tudo isso para quê? Para aumentar a capacidade de defesa das células do corpo e atrapalhar a reprodução das bactérias. Então, o processo inflamatório é um processo de defesa, mas, como todo processo de defesa, precisa estar dentro de determinados limites, porque senão pode se transformar num problema. Na região do processo inflamatório, ocorre a formação de um inchaço e as plaquetas que saem do sangue para essa região acabam criando uma barreira de contenção para evitar que as bactérias possam se alastrar por áreas maiores. A briga entre os macrófagos e as bactérias leva ambos à morte. E o resultado dessa morte, aspas, os corpos das bactérias e desses macrófagos, cria o que nós conhecemos como pus.
E as pústulas, elas são cápsulazinhas, exatamente formado pelo inchaço e as plaquetas que criam como um cordão de isolamento, contendo naquela região as bactérias que invadiram o corpo. Existe na nossa pele um anexo epidérmico que são os pelos. Os pelos, embora sejam anexos epidérmicos, a profundidade do bulbo, da raiz do pelo, vai ao nível da derme. Então, é um canal profundo. Além do folículo piloso com a produção do pelo, sempre anexos a ele estão glândulas sebáceas. As bactérias entram por esse canal e às vezes provocam pequenas infecções, pequenas inflamações locais. Havendo uma obstrução desses canais, o sebo produzido, a gordura produzida pelas glândulas, pode servir de alimento para as bactérias e acaba provocando um processo infeccioso maior e uma inflamação grande também. Como cresce bastante e é profundo ao nível de derme, é comum provocar grandes espaços, promovendo inclusive a formação de cicatrizes, porque a acne é mais profunda. As causas dela a gente discute numa outra hora. Outra substância produzida e liberada pelos glóbulos brancos é um hormônio chamado hormônio pirogênico endógeno. Ele é um sinal de alerta que está acontecendo um processo inflamatório e infeccioso num determinado local do corpo. Se essa infecção cresce muito, ou seja, se uma grande quantidade de glóbulos brancos tem que estar no local, a quantidade desse hormônio vai aumentando. E aí o hipotálamo, recebendo essa informação, fica em alerta e, dependendo da quantidade desse hormônio liberado pelo corpo, pode indicar um espalhamento dessa infecção. Então, num momento desse, o hipotálamo eleva genericamente a temperatura do corpo, o corpo inteiro, provocando um estado de febre. A febre é uma defesa, porque aumentando a temperatura geral do corpo, a ideia é aumentar o metabolismo das células de defesa, produzir interferon, que vai combater a multiplicação viral, e o aumento da temperatura atrapalha, dificulta a reprodução das bactérias e dificulta também a multiplicação viral. Então, resumindo, a febre serve para aumentar a capacidade de defesa e atrapalhar o ataque. Tá? Mas a febre ela precisa ser, no momento inicial, aspas, curtida, né? Porque ela está defendendo o organismo, porém, rapidamente, a partir do momento que você percebe, já se deve começar a tomar as providências, fazer essa febre baixar, porque uma elevação generalizada de temperatura pode gerar a desnaturação das proteínas e provocar graves sequelas ou até mesmo a morte.